O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. O programa Superação tem o apoio cultural Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. Olá, está no ar mais um programa Superação, o nosso canal para discutirmos acessibilidade, inclusão e qualidade de vida dentro da nossa sociedade. No programa de hoje você vai conhecer a história de Paulo César, um jovem cadeirante e fisiculturista. Isso mesmo, fisiculturista. Você vai conhecer como ele chegou a praticar esse esporte e, infelizmente, saber o como ele se tornou cadeirante. Através dessa história, você vai ver o quanto a violência no trânsito pode causar sequelas, muitas vezes irreversíveis, mas que no caso de Paulo César não conseguiram atingir o principal ponto da sua vida, o seu coração. Meu nome é Paulo e hoje vocês vão conhecer a minha história de superação. É o programa Superação de hoje que já começou. O programa Superação está hoje na cidade de São Paulo, no Grande ABC, mais especificamente na casa do fisiculturista Paulo César, e ele nos conta como se tornou cadeirante. Estou com 32 anos, eu resido aqui em Santo André, no município do ABC Paulista. E antes do acidente eu trabalhava na empresa Volkswagen, eu era metalúrgico, eu era ferramenteiro, eu fiz Senai lá entrei na Volks com 14 anos e fiz Senai. Depois do Senai eu fui efetivado na área de ferramentaria e trabalhava como ferramenteiro, fazia manutenção em ferramentas de produção para prensas pesadas. Na área de estamparia. E aí eu sempre ajudei meus pais, então trabalhava mais para ajudar meus pais na época. E eu já treinava, né? Já gostava da musculação, mas nunca me foquei em ser um atleta do meio do fisiculturismo assim, nesse sentido. Jogava bola como qualquer quem gosta, né? Jogava bola, fazia todos os esportes, na verdade. E gostava do tênis de mesa também, joguei bastante. Foi dia 18 de agosto de 2002. Fui fazer o meu caminho, que é aqui por trás da minha vila, para chegar na Volks é 5 minutos. Então eu fui aqui por dentro, aí eu fiz o caminho até chegar no semáforo, tava tranquilo, sem trânsito. Aí a hora que eu parei atrás do cara que foi realmente o que aconteceu. Eu dei o sinal de luz alta, o cara não andou, aí eu cortei ele pela esquerda e segui meu caminho. Aí ele me seguiu tudo, ninguém xingou ninguém, então foi bem... Não foi nem dá pra considerar que foi briga de trânsito, porque eu não ofendi ninguém,
não fez nada também. Foi bem tranquilo, até meio incomum. Aí eu andei uns 300 metros, aí tinha uma curva para a esquerda. Ele me seguiu, eu não vi. Ele deu um tiro, que foi logo que pegou, ele entrou embaixo da axila, atravessou o pulmão e alojou na quinta vértebra torácica. Então na hora eu já perdi os movimentos. Aí já fica sem saber o que aconteceu, não tinha imaginado que era isso. Aí eu consegui controlar o carro e andei mais uns 600 a 700 metros e consegui parar. E ele continuou me seguindo. Quando eu parei o carro, ele passou por mim e descarregou uma 380. No carro pegaram 20 tiros e em mim pegaram 2. Esse que já tinha pego e o outro que, quando ele atirou, entrou pela porta. Ele entrou no banco do carro, atravessou minha coxa e ficou dentro do banco do carro. E foi embora. Aí passou não sei contar o tempo, uns 10 minutos. Eu tava no carro, aí acho que alguém chamou a viatura da Polícia Municipal de São Bernardo. Eles tentaram me tirar do carro e eu desmaiei, então essa parte eu não vi. Eu acordei com a minha irmã me ligando, perguntando onde que eu tava. Aí eu me vi dentro do camburão da Municipal, que era aqueles carros bem grandes. O trânsito aqui no nosso país, de uma maneira geral, aí, ainda, no nosso ponto de vista, falta muito ainda a educação dos próprios condutores e pedestres que fazem parte do trânsito, né? Se a gente pegar a Polícia Militar, através do policiamento rodoviário, que faz a fiscalização diuturnamente aí nas rodovias, a gente verifica ainda todos os dias questões de imprudência no volante e até mesmo de falta de respeito um com o outro, né? E falta de respeito consigo mesmo, né? Porque eles esquecem que é a vida deles que está sendo colocada em jogo no trânsito, né? Então, enquanto a gente não tiver essa conscientização das próprias pessoas que fazem parte do trânsito, a gente vai continuar vendo essas barbaridades que a gente tem notícias aí que acontecem todos os dias no trânsito do nosso país, né? A gente teve essa mudança recente em dezembro aí da nova lei que trata sobre a direção sobre influência de álcool ou substância psicoativa, que foi promulgada, né, pela presidente Dilma, e também tivemos uma resolução do CONTRAN 432 de 2013 que acabou regulamentando a lei para a questão da fiscalização. Só que a gente ainda flagra ainda pessoas dirigindo sobre influência de álcool aí semanalmente. Foi assustador, assim, porque o meu pai saiu desesperado de casa quando a gente recebeu a notícia. Eu consegui falar com ele, eu fui a primeira pessoa que conseguiu falar com ele depois do acidente. E ele estava bem sonolento quando a gente se falou. Daí ele falou que eu fui entender que ele tinha sido baleado. Aí chegando lá não tinha ninguém mais na rua. Aí eu fiquei desesperado, né? Porque era o local que ele falou, tava lá. Aí fui no pronto-socorro, lá do Baeta Neves, no caso, que lá pertence a São Bernardo, né? Aí chegando lá, falou, mas senhor, não veio ninguém aqui. E se foi para algum lugar, foi lá perto do Hospital São Bernardo, que seria lá perto da Anchieta, que tem outro pronto-socorro lá, né? Aí eu fui até lá. Aí chegando lá, encontrei um pessoal da Polícia Municipal, né? Aí perguntei para eles estavam com um saco preto na mão, cheio de roupa dentro e tal. Quando eu olhei, era a roupa dele. Então ele foi transferido para a Neumater de São Bernardo. E no caminho do hospital, nós estávamos com meu primo, com a minha tia. E daí nós conseguimos conversar com o médico na hora de tirá-lo da ambulância para ele ser transferido para um respirador, porque ele estava bem ofegante, porque teve perfuração da pleura e tal. E aí o médico, eu perguntei, eu falei, e aí, né, como que vai ficar?
ele não vai mais andar? Aí o médico falou, né, ele, ó, possivelmente ele vai ficar paraplégico. Aí tava eu e minha mãe, né, e foi bem assustador, assim, a minha mãe entrou em desespero, assim, muito. Ela começou a gritar, a chorar muito. Quando o médico deu o diagnóstico, minha irmã e minha mãe ficaram bem desesperadas, né, até acho que foi minha irmã que me contou. Eu tinha ideia, mas não sabia o que era. Eu nunca fui muito religioso, então nunca me falei, não, eu vou voltar a andar. Nunca pensei nisso. Tipo, eu acredito que Deus tem uma influência bem grande na nossa vida, mas não que Ele vai fazer um milagre e eu vou voltar a andar. Tipo, nunca fiquei pensando nisso. Eu penso que eu tenho que ficar bem comigo mesmo, com o meu físico, com a minha parte psicológica, para que se alguma coisa acontecer na parte de medicina, eu esteja bem para receber um transplante de medula, não sei como que funciona, de medula, de células-tronco, fazer algum teste. Eu me disponho a isso, mas nunca aconteceu. Mas acho que desde do hospital eu nunca tipo, não sei como dizer, eu não me desesperei. Falei, se é uma coisa que aconteceu e não tem jeito, eu tenho duas escolhas, ou eu me entrego e fico deitado na cama, ou eu vou vejo quais são as possibilidades e vou seguir em frente a vida, e foi o que eu fiz. Preferi seguir em frente. Porque assim, eu pensava dentro de mim assim, ele nunca fez nada pra ninguém. E agora ele vai perder a juventude dele, porque ele tinha 21 anos. Então tudo mudou. Era o momento que ele ia começar a alcançar as coisas, objetivos, sei lá, fazer uma faculdade. E aí tudo mudou. Tudo mudou e foi difícil, assim. É dolorido ainda, né? A gente aceita naquelas, né? A gente aceita porque a gente vê que ele tá bem. Psicologicamente ele não teve aquele declínio de depressão que tem. Hoje eu entendo, né? Aquela coisa que acontece na cabeça, eu não aceito. Ele não teve esse processo, ele não passou por isso, ele pulou essa etapa. Quando eu conto para as pessoas, ninguém acredita. Não acredito, ele não teve? Não teve. Ele até fez eu fiz até um trabalho sobre ele na época anos depois eu fui fazer enfermagem, né? Conseguimos que ele fosse lá para as clínicas, né, em São Paulo. Aí nas clínicas foi muito bem tratado, já estava muito bem lá, que ajudou bastante. Conhecemos outras pessoas com problema quase que igual dele, né? Eu sei que foi difícil. Foi difícil. Hoje já está bem melhor, porque ele se vira mais sozinho praticamente, né? Faz as atividades dele sozinho. Na época que sofreu o acidente, ele não sabia nada, e eu muito menos. E eu que tinha que, como cuida de um bebê, eu tive que cuidar dele. E eu, como irmã, um pouco mais velha só, e ele homem, então foi um pouco complicado, mas aí eu ajudei nos cuidados e tudo. E eu lembro que quando eu decidi ir para a área da saúde, querendo ou não, o meu íntimo já tinha um pouco dessa parte, porque cuidadora eu fui dele desde quando ele sofreu o acidente. Ajudava minha mãe, mas era sempre mais eu que ajudei, né? Eu que sempre acompanhei a parte da enfermagem, observava e eu falei, eu acho que é legal, né? Eu sempre tive isso de cuidadora, eu acho que foi isso que me influenciou, ele ajudou bastante para eu partir para essa área. Aí eu resolvi estudei, fiz o curso de auxiliar em 2007 e fui adaptando. E nessa época ele já estava bem adaptado ao cotidiano de cadeirante, às dificuldades de sondagem e tudo mais, ele já tinha mais controle. Mas assim, eu me apaixonei pela área da enfermagem e parti. Para mim é muito gratificante, né? Porque, nossa, eu não imaginava não. Eu acho que eu não conseguiria não.
Mas para mim, muito... Já vou atrás dele quando ele vai jogar basquete cadeirante, né? Eu acho muito legal mesmo. Eu me sinto orgulhoso disso. Orgulhoso é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo, né? Nessa parte aí, fico muito feliz. Feliz por ele, né? Porque se está superando, né? Isso aí é um fator de motivação e também de prazer, né? Porque o Paulinho acaba superando aí tudo que você pode imaginar para poder estar praticando o seu esporte. Então, quando eu comecei a dirigir de novo, que foi 1 ano e pouco depois do acidente, como eu comentei com vocês, foi a primeira coisa que eu procurei foi uma academia. Então eu já treinava antes e eu queria voltar a praticar o esporte, que no caso era musculação na época. Aí eu acho que eu me apeguei nisso. Então eu comecei a me dedicar mais aos treinos, mesmo com a minha nova condição. Eu me readaptei, né? Porque é difícil achar uma academia adaptada. Eu só procurei uma academia que fosse térrea, que desse para eu ir com o meu carro, entrar e sair sem atrapalhar ninguém, ia lá, fazia o meu treino e vinha embora. Então acho que eu me apeguei no esporte mesmo, voltado ao esporte. Eu quis me dedicar mais à musculação e sempre gostei de ver o pessoal que é fisiculturista mesmo. Sempre admirei o esporte pela dedicação que eles têm, pela situação regrada que eles têm que levar, né? De disciplina, dieta, treino. Foi assim que eu me adaptei à academia, com o uso das faixas e tudo. Chegava na academia, vou fazer bíceps. Aí sentava na cadeira, na cadeira não dá, vou passar pro banco. Aí ia pro banco, me amarrava, aí tentava fazer o exercício, assim dá, aí legal. Aí marcava desse jeito dá pra fazer. Aí ia tentando, na verdade ia por tentativa. E desde então ele permanece. Nós fizemos um trabalho com ele para hipertrofia, que era o objetivo dele, né, no momento. E foi um prazer assim, poder ter ele, porque a determinação, a vontade acaba servindo de exemplo para muitas pessoas que ficam em casa. Às vezes vem treinar e fala, pô, tô cansado. A gente fala, pô, você vê o Paulinho, né? Ó, tá aí, ó, chove, faz sol, independente do tempo, ele vem até nós, vem treinar, não reclama. E a pessoa acaba, é mesmo, e acaba servindo de incentivo, muitas vezes até espelho para as pessoas buscarem esses objetivos e verem que tudo é possível. Então eu me adaptei do meu jeito para fazer todos os exercícios que eu conseguisse. Então vou para a academia para abrir minha mente, esquecer dos problemas. Eu treino com bastante, me dedico bastante quando eu tô lá. Hora de ir para a academia. Como vamos? Paulo César vai, como todo dia, com o seu carro e o programa Superação vai junto com ele. Paulo César nos mostra como é a sua rotina do dia a dia. Chegamos. A academia fica a apenas 5 minutos da casa de Paulo César. E o local não é totalmente adaptado, mas não existem limites que não possam ser superados pela força de vontade. A gente sempre está acompanhando ele, né? A gente tem bastante amizade há um tempo já. Desde que ele começou aqui a treinar, né? O Randall acompanhou ele de perto. Ele se tornou outra pessoa, né? Virou outra pessoa. Ele
ganhou acho que 25 quilos aí em 4 meses, fazendo dieta, suplementação, tudo certinho. Ele treina muito bem, acaba sendo um exemplo para todo mundo. Né? Porque o Paulinho ele mostra isso através da vida dele, das atitudes dele, em cima da perseverança e da vontade de vencer que ele tem a cada dia. É uma motivação muito grande, né? Até pra gente que tá aqui na academia, às vezes eu venho reclamando, falando tá doendo, esses dias eu tava reclamando. Falei, não, tá doendo, eu não quero. Ele falou assim, meu, para de reclamar, né? Ó, olha ele ali, não desiste. Eu falei, é uma motivação muito grande. A gente tem que parar de reclamar e ter força de vontade. Independente das limitações, o professor não dá mole. Vamos malhar. Porque às vezes a gente tem uma certa condição, a gente pode vir e ele, faça chuva, faça sol, o cara tá aí, mesmo a gente não tendo, né, essa parte de acessibilidade, né, mas a gente sempre vem, pede pra um, pede pra outro, o pessoal sempre colabora e, tem hora que a gente olha e a gente para pra pensar, né, talvez a gente não ia ter a mesma força de vontade que ele, né, mas toda vez que a gente vê ele aí, é um exemplo pra gente, né, treina bem pra caramba, ouve a gente, né, que é instrutor, tudo. Faz dieta, treina certinho, sempre com qualidade, nada de ficar pegando peso, não sei o que, sempre da maneira correta aí. Então, o fisiculturismo no Brasil existe já há bastante tempo também, nós temos atletas pioneiros, tanto no Brasil como no exterior, né? No passado o Luiz Otávio e hoje o Eduardo Correia. No passado no Brasil aqui, exemplos de atletas que deram assim, o pontapé inicial foram Adolfo Acosta, Wilson Santos, numa história mais recente, Edson Prado, e enfim, é um esporte onde se predomina a qualidade física, né? Tanto em simetria, né, que seria a proporção dos músculos, todos eles em proporção, a qualidade em termos de definição e o atleta mostrar isso em forma de pose, né? E para chegar até esse ponto é um trabalho árduo que envolve dieta, treinamento, é um programa para focar o músculo que precisa ser desenvolvido no momento. Então, assim, para chegar até aquele ponto que as pessoas veem nas fotos, nos vídeos, é algo assim que exige muito sacrifício, sabe? Dietas rígidas, assim, controladas, mas muito rígidas, treinamentos intensos, pesados e, enfim, cada fase da preparação exige uma dieta e um treinamento específico. E aí as pessoas acabam vendo e muitas vezes discriminando os atletas, né? Tanto homens como mulheres pelos seus físicos. E não é assim que se deve ver, porque para chegar até aquele ponto é muito sacrificante. Eu achei muito legal até a iniciativa do Randall, né? Porque às vezes ele para e ajuda e, querendo ou não, dá um tempinho, né? E eu acho que em outras academias maiores, isso é muito mais difícil. Então eu falei, nossa, é muito legal a iniciativa tanto dele quanto do Randall, né? A única palavra assim que define tudo que ele passou e vem passando, pra mim ele venceu e vai vencer muito mais. Barreiras ele vem derrubando diariamente, com muitas coisas que ele não fazia, esportes que ele nunca tinha feito. Ele nunca foi, é o que eu falei, ele nunca foi de aproveitar muito, ele sempre foi sossegado. E creio que depois do acidente e tudo, pra mim ele superou muitas coisas e ele venceu, e vai vencer muito mais. Não tem muitas palavras assim para dizer, eu creio que assim ele superou muitas expectativas de muita gente fala até hoje, se surpreende e fala, meu, o Paulinho não dá para acreditar, porque assim, pessoas que conheciam ele antes e pessoas que se relacionaram com ele depois, amigos, como ele mesmo disse, muitas pessoas da época que ele tinha de amizade sumiram, mas acho que não por maldade, acho que por cotidiano de cada um, pela vida de cada um, e a vida continua. Ninguém parou a vida. Como ele não parou, ninguém parou. Então assim, ele não vai parar. Venceu e tá vencendo.
porque é a felicidade que eu quero para ele, e ele conseguir, pelo menos da mesma situação que ele está, ele conseguisse todas as coisas que ele almeja, né? E que, sei lá, se um dia aconteça de ter, né, uma operação que possa, né, reverter essa situação, que não seja só para ele, lógico, para todo mundo que precisa, né? Então, pessoal, fica o convite para você que está assistindo, procure uma academia, vá atrás dos seus objetivos, não desista. Se você já treina, procure continuar treinando cada dia mais, se alimentando, suplementando da maneira correta, buscando seus objetivos. E você que não treina, que está em casa e de repente sentado no computador, aí só mexendo na internet, vá treinar. Tá? Busque a musculação como forma de saúde, né? A competição, os físicos que você vê por aí de crescimento, bem avantajados, isso aí é o objetivo da pessoa e envolve um trabalho específico para aquele fim. Se você começar a treinar, você vai ter com certeza muito mais saúde, disposição, vai mudar o seu físico da forma que você quer, tanto de perda de gordura como construção de massa muscular, no seu limite, né, o que você busca. E nunca desista, pois nós temos o exemplo do Paulinho aí que persevera, que busca, que não tem tempo ruim para ele, que impeça ele de vir para a academia. Então que você faça o mesmo, né? Levante aí agora, ou então mexa na internet, procure um site, um lugar, uma academia que você possa se identificar e vá atrás dos resultados. Tá? Com certeza você vai ver a mudança no seu corpo em todos os sentidos, tá? E não desanime nunca, né? Lembre-se sempre, suplementação, uma alimentação correta, descanso, são partes fundamentais de um programa de treino para resultado. Então, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para o pessoal que vai assistir o vídeo, que se encontra numa condição perfeita, hoje reclama da vida, que tem problemas, todo mundo tem problema, eu tenho problema, independente da minha deficiência ou não. Que você que reclama, que sempre há um caminho, que você deve sempre querer crescer, erguer a cabeça e seguir em frente. Para você que encontra na minha condição hoje, que sempre perseverar e continuar lutando, que a sua vitória vai chegar, independente da sua situação. Cadeirante ou não, deficiente em alguma situação ou não. O programa Superação tem o apoio cultural Elri Klinger, Mobilidade com Responsabilidade, Grupo Labimate, Análises e Ensaios de Materiais, Frias Neto, Consultoria de Imóveis e Honda Aversa. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Parar com a falta de respeito no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elri Klinger, Mobilidade com Responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. E o programa Superação de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre continua na internet.
Acesse lá nossa página superatv.com.br, curta o Superação no Facebook, participe junto conosco, interaja, mande para nós a sua história. Assim como o Paulo, participe junto conosco, proporcionando e tentando fazer da nossa sociedade uma sociedade cada dia mais inclusiva, mais acessível e principalmente com mais qualidade de vida a todos nós. Mas antes de encerrarmos o nosso programa de hoje, toda a equipe do Superação gostaria de parabenizar toda a família do Paulo César, sua irmã, seu pai, enfim, todos aqueles que participaram de todo o procedimento da sua reabilitação, viveram com ele todo esse drama vivido devido a esse incidente de trânsito, mas que hoje tornou-o essa pessoa maravilhosa com essa força interior que contagia a todos nós. Parabenizamos também todo o pessoal da Academia Biocorpore, que dá toda a estrutura e todo o apoio para o Paulo praticar o fisiculturismo e ter toda essa massa corpórea que ele apresentou no programa de hoje. O programa fica por aqui, até semana que vem. O programa Superação tem o apoio cultural Elri Klinger, Mobilidade com Responsabilidade, Frias Neto, Consultoria de Imóveis e Honda Aversa. O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elri Klinger, Mobilidade com Responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania.